Oi pessoal, eu sou a Isa e nesse vídeo eu vou te dar algumas dicas de como se comportar em uma entrevista de emprego / estágio, certo? E todas essas dicas são baseadas no processo seletivo que eu participei e fui aprovada. E também algumas coisinhas em alguns processos que eu participei e que eu não fui aprovada. Fica comigo até o final que tem muita dica boa. E aí, você já é inscrito? Se não, já se inscreve e ativa as notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos. E lembra também de compartilhar com aquele amigo que tá precisando dessas dicas, certinho? Pessoal, para esse vídeo ficar mais dinâmico, eu dividi em 5 partes da própria entrevista. Lembrando que essa parte da entrevista, então, eu tô considerando que você já pesquisou sobre a empresa, que você já enviou o seu currículo, certo? Que essas etapas anteriores já estão ok. Eu tô pegando um apanhado de todas as minhas entrevistas. Mas se você tiver alguma dúvida de alguma empresa específica, pode deixar aqui nos comentários. Vou deixar meu LinkedIn também, caso você queira dar uma olhada. Pergunta específica. Isa, como foi quando você participou do processo seletivo de tal empresa? Aí eu vou ter super a disponibilidade de te responder, certinho? Mas indo para o apanhado geral agora. A primeira etapa, no caso vou falar assim, né, que é a chegada. Tanto a chegada quanto todo o processo seletivo em si. Primeiro, sua linguagem corporal. Isso mesmo. Você tá confiante, você tá com brilho no olho. Porque imagina, você chegar lá no processo seletivo todo desanimado, sem confiança. Isso não vai estar passando tanta credibilidade. Então fica aí a primeira dica de pensar um pouquinho sobre a questão da sua linguagem corporal. Outra coisa bem importante é a sua energia, seu brilho no olho, né, sua vontade de vencer. Isso vai estar te diferenciando, vai estar mostrando para o recrutador que você quer sim participar daquela empresa. Outra coisa bem importante é a sua roupa, sua vestimenta. E isso é o primeiro impacto, né, que as pessoas têm de você. E assim, dependendo da empresa que você está se candidatando, isso pode mudar um pouquinho. Porque, por exemplo, se for uma empresa de consultoria, algum estágio de consultoria, muitas vezes é algo mais formal. Mas se for, por exemplo, alguma startup, já é algo menos informal. Então, é importante na sua pesquisa de empresa, você ver como as pessoas se vestem, como as pessoas se comportam. Para chegar lá, você já está mostrando que quer estar lá. Outra coisa bem importante, que eu falei em alguns vídeos anteriores, tente ir com as cores da empresa. Então, por exemplo, se a empresa tem alguma coisa lilás, amarelo, não sei, azul, tente ir vestido com as cores da empresa. Parece uma coisa simples, mas o recrutador vai estar lá, ali de olho, nossa, o candidato já veio vestindo a camisa da empresa. É algo bem interessante. E para finalizar essa parte, né, repetindo a questão de você ter confiança em si mesmo, valorizar suas conquistas, por quê? Se você não tiver confiança em você mesmo, como é que o recrutador vai estar confiando em você? Então, às vezes, a gente vê em tantos lugares, né, exemplos gerais de pessoas que às vezes não conhecem muitas coisas, no caso, não tem tanto conhecimento técnico, mas elas são tão confiantes que elas se destacam, certo? A segunda etapa, é a apresentação pessoal. Nessa parte, é importante a gente ser sucinto, normalmente a gente tem ali de 1 a 2 minutos, né, para se apresentar. Eu vou deixar aqui embaixo linkado um vídeo que eu falo sobre como você fazer um pitch. Nesse vídeo eu destaco mais como você tá fazendo essa apresentação. Outra parte bem interessante, eu não vou falar nem assim, fique calmo, não fique nervoso, vou falar assim, gerencie seu nervosismo, que é super normal, os recrutadores entendem. Vou deixar linkado aqui embaixo outro vídeo que eu falo um pouquinho como o nervoso acabou me ajudando, porque às vezes a gente tá nervoso, mas a gente dá aquela respirada. E mesmo com o nervoso, consegue passar a informação que acaba que o nervoso fica em segundo plano, sabe? A ansiedade, digamos assim. Outra coisa bem importante é você estar atento, você estar focado. Eu sei que é simples, mas deixa o celular no silencioso, tá? Bem importante. Vou dar exemplo de um processo que, por outros fatores também eu acredito, mas eu acho que esse foi um dos que não me fizeram passar. Foi que o que aconteceu? Teve uma dinâmica, teve a dinâmica com o grupo e a dinâmica individual. Cada pessoa, né, que estava participando do processo seletivo recebeu uma pastinha e que tinha uma foto dentro e ela teria que fazer a relação dessa foto com sua vida. Aí eu fui lá, recebi minha pastinha. Escolhi a pastinha, abri, olhei a foto que tinha, mostrei para as pessoas e depois ia começar a falar. Eu tinha visto um relógio. Lembrando, tá, gente? Eu preciso contar isso. Foi minha primeira entrevista. Eu tava tão nervosa, abri aço aqui rapidinho. Eu tava tão nervosa que as cadeiras elas foram divididas em duplas, a mesa era grande, foram duplas. Não teve nada assim de dupla, mas enfim. Eu tava tão nervosa que eu cheguei pro menino do meu lado e falei assim, eu posso segurar sua mão?
A menina olhou pra minha cara, tipo, o quê? Tá bom. E tá eu lá apertando a mão dele de nervoso. Gente, ai que vergonha. Mas tudo bem. Fecha aspas aqui nessa história muito engraçada. Enfim, e aí eu tava tão... Acho que por essa primeira entrevista, né? Que aí eu vi um relógio na imagem. E aí quando eu ia começar a falar sobre o relógio, o tempo, o colega falou assim, não é uma bússola. Aí eu, uma bússola? Quando eu abri, gente, era uma bússola. Aí eu falei assim, meu Deus. Ou seja, eu tava tão na cabeça, sabe, que eu não prestei atenção. E eu abri e olhei rápido. Então não, ó, esteja ali, escute com atenção o que o recrutador tá falando. Esteja, sabe, como se fosse meditação, né? Presente. Outra coisa bem legal, que vai estar te diferenciando, é você trazer da sua vida pessoal alguma competência. Vou te contar duas coisas que eu trouxe, tanto no estágio técnico que eu passei, quanto nesse em superior que eu passei também, que me fizeram me destacar. Em questão de competência da vida pessoal. No estágio técnico, na entrevista, né, eu tava achando que era estágio em laboratório. E aí, quando eu cheguei lá, o recrutador falou, não, é operacional. E aí eu falei assim, eita, poxa. E aí o recrutador, isso é um problema? Aí nessa hora, né, a gente fica... Mas aí o que aconteceu? Eu trouxe algo pessoal de mim que eu fazia na época, que era o karatê. Eu falei assim, não, eu faço karatê, eu sou forte, não sei o que, consegui encarar o desafio. E eu acredito que ali, sabe, o recrutador me olhou em outros olhos. E nessa minha entrevista atual, além de eu falar da minha história acadêmica, dos projetos que eu faço parte, das minhas habilidades técnicas, na minha apresentação, no slide que eu fiz, eu coloquei lá a foto minha de cosplay. Caso vocês não saibam, eu faço cosplay. O recrutador depois falou pra mim, né? Nossa, foi tão legal você trazer isso. Que normalmente as pessoas falam mais, né? Da sua vida pessoal. Então, assim, o cosplay, digamos assim, qual a competência do cosplay? O cosplay é uma criatividade incrível, gente. Vocês não têm noção de você fazer a roupa, tem gente que costura. Tem cosplays imensos que tem equipamentos que você tem que fazer porque não vende. Então, imagine você gerenciar tudo isso. Ou, por exemplo, se você faz algum esporte, se você é líder de algum time, ou seja, são competências da sua vida pessoal que às vezes você acha que, não importa, e na verdade importa sim. Então, é algo interessante para você também trazer na sua apresentação pessoal. Última dica dessa parte é você demonstrar sempre junto o seu resultado com esforço. Poxa, eu me esforcei nisso e o resultado foi tal coisa. Que às vezes a gente fica tanto demonstrar que a gente é um colaborador esforçado, né? É uma pessoa esforçada, mas sim, eu sou esforçado, mas qual foi o resultado do meu esforço? Terceira parte, a dinâmica em grupo. Nessa dinâmica em grupo, primeira coisa, gente, muito importante, seja humilde. Sim, seja humilde. Quando você errar, falar alguma coisa nada a ver ali da dinâmica, do case, seja sincero pra pedir desculpa, falar assim, puxa, realmente isso aqui não tem nada a ver, desculpa, eu errei. Porque, primeiro, isso é importante em qualquer lugar, mas ali o recrutador vai te olhar em outros olhos. Vai saber que você consegue observar seu erro e corrigir, pedir desculpa. Isso é muito importante, gente, porque no ambiente de trabalho sempre tem conflito. Não tem isso que nunca vai ter, sempre tem. Outra coisa importante é você ouvir o outro atentamente, de modo genuíno. Que às vezes tá todo mundo ali, né, tendo várias ideias pra resolver o problema, e aí seu colega dá uma ideia que você, poxa, isso aqui dá pra complementar com isso aqui. Não chegue logo, gente, o seu colega deu uma ideia, você chega logo, não, e se a gente botar isso aqui? Não, valorize a ideia do outro. Pô, colega, sua ideia foi muito boa, que massa. Que tal se a gente adicionar mais isso aqui? Tá vendo que dá um ambiente diferente? Mostra como digamos, o trabalho em equipe em si, porque você valoriza a ideia do colega e junta com a sua. E a outra parte, que é caso você discorde, caso o colega fale uma coisa nada a ver, tratar ele com respeito. Fala assim, colega, sua ideia, eu acredito que não se aplica aqui por causa disso. Ou seja, não é só discordar por discordar, gente. É falar por que não e dar os motivos. É um feedback construtivo, digamos assim. Isso é pra qualquer área, sabe? Principalmente pra engenharia. Se tá bom, por que tá bom? Por causa desse indicador. Se tá ruim, por que tá ruim? Por causa desse indicador, certo? Quarta etapa, penúltima, a parte das perguntas técnicas ou cases. Caso haja, tem processos que sim, que não. É uma coisa importante dessa etapa, né? É importante sim você responder a pergunta, mas uma coisa muito importante também é você trazer o raciocínio dela. Às vezes, o recrutador pode perguntar alguma coisa que você não saiba, o gestor, e você ser sincero, olha, eu não sei, eu posso pesquisar, mas eu acredito que o caminho para resolver isso é esse. Então, olha como é diferente, sabe? Sua mentalidade não é só de, poxa, eu não sei.
é de, não, olha, eu não sei, mas talvez seja assim, assim, assim. E aí, nessa parte de dúvidas, vou deixar linkado aqui embaixo também um vídeo que eu falo das principais dúvidas que você pode ter, perguntar ao recrutador. Isso vai ajudar bastante. E quando terminar, seja genuíno, agradeça a oportunidade, elogie, poxa, obrigado pela oportunidade, foi muito bom, foi bom conhecer vocês, que isso vai estar te destacando. Quantas vezes a gente pode não passar, ou então ouvir o negócio de história, já falei isso em outros vídeos, você não passa naquele processo seletivo, mas você foi tão engajado, você, sabe, elogiou, apertou a mão, que o recrutador vai lá e lembra em você em outra oportunidade, certo? E aí, me conta, curtiu essas dicas? Comenta aqui embaixo se ficou alguma dúvida, se você curtiu, quer mais vídeos nesse tema, certo? Eu quero ouvir você. Lembra também, ó, de deixar aquele like, certinho? Vejo você no próximo vídeo. Até mais!